cubo de gelo levemente derretido, que você segurou aí nas mãos por alguns segundos, desliza com muito mais facilidade em cima de uma mesa ou de uma pia do que um cubo de gelo que você acabou de tirar do freezer, aquele que gruda na sua mão. Primeiro, porque a água age como um lubrificante aí entre a mesa e o gelo. Mas outro motivo também é que, dependendo da lâmina, do filme d'água que existe entre o gelo e a mesa, a interação desse gelo passa a ser muito mais com esse filme. E aí, nesse cenário, ele desliza com muito mais facilidade. Essa também é uma explicação bem grosso modo, resumida, de um dos fenômenos mais perigosos que pode acontecer contigo ao volante de um carro, que é a aquaplanagem. Quando começa a chover, começa a se formar uma pequena lâmina d'água sobre o asfalto. E essa lâmina d'água exerce uma certa força de sustentação hidrodinâmica, que é a mesma que sustenta o seu corpo na piscina, impede você de ficar lá no fundo da piscina o tempo que você quiser, por exemplo. Se essa força de sustentação hidrodinâmica for forte o suficiente, o pneu começa a ser sustentado e aí ele perde o contato direto com o asfalto, exatamente como no caso que eu falei do cubo de gelo levemente derretido. E aí o pneu, da mesma forma que o cubo de gelo, começa a deslizar em cima do filme d'água e não mais diretamente sobre o asfalto. Esse é um cenário que você inclusive perde o controle direcional do veículo. Se você já passou por esse susto, né, na aquaplanagem, você sabe que nem adianta você esterçar o volante durante a aquaplanagem, porque o carro não muda de direção. O carro está literalmente esquiando fora de controle em cima desse filme d'água. Agora, como é que um pneu consegue evitar esse cenário crítico? Literalmente tirando a água do caminho, da área de contato do pneu com o solo, que é essa pequena área aqui, quase um quadradinho aqui, que é esse pedaço aqui que o pneu está tocando o asfalto. O objetivo principal do pneu é literalmente tirar o máximo de água possível, prevenindo assim a atuação mais intensa dessa lâmina d'água e reduzindo, portanto, a sustentação hidrodinâmica. Vamos entender um pouquinho melhor como que funciona isso. No momento que o pneu passa em velocidade por essa lâmina d'água, forma-se uma espécie de ondinha aqui na frente do pneu. Então a gente fez até esse objeto aqui que se assemelha bastante aí com o fenômeno dessa onda se formando na frente do pneu. Então, essa onda forma uma espécie de cunha que vai cavando por baixo do pneu, penetrando nessa área de contato que a gente comentou há pouco, né? E é muito importante, portanto, que o pneu combata este cara aqui. Quebre essa ondinha aqui e extraia o máximo possível desse volume d'água se formando embaixo dessa área de contato. Para fazer esse trabalho, entram em ação esses sulcos longitudinais aqui que você está vendo, que são literalmente canais de escoamento d'água, né? E eles trabalham em conjunto com esses recortes transversais que você está vendo aqui, que ajudam a expelir a água para fora da área de contato do pneu e também ajudam a quebrar essa ondinha aqui, essa cunha que se forma aqui embaixo do pneu. Agora, tudo tem um limite. A aquaplanagem vai começar a acontecer quando você tem um volume d'água maior do que o pneu consegue escoar para fora da área de contato dele com o asfalto, né? E aí, como a gente acabou de comentar, né, essa cunha vai entrando e vai invadindo aqui a área de contato do pneu e aí com isso ele começa a ser sustentado, aquela força de sustentação hidrodinâmica que a gente falou começa a atuar e vai tirando aí o contato do pneu com o asfalto. E esse excesso de água para a capacidade de drenagem do pneu pode acontecer basicamente de três formas. Quando a gente tem uma lâmina d'água espessa demais para a velocidade que o pneu ou o carro está vindo, portanto a velocidade também é um fator determinante. E por fim, se você tem um pneu com uma baixa capacidade de drenagem, de escoamento aí da água, dessa lâmina d'água que está embaixo do pneu. Vamos nos focar nesse último ponto porque ele tem alguns desdobramentos importantes. É importante para o seu veículo de passeio que ele tenha pneus aí com uma boa capacidade de escoamento d'água, justamente para você evitar esse fenômeno crítico e tão perigoso que é a aquaplanagem. Aqui a gente tem dois ótimos exemplares, que são o Continental Premium Contact 6 e o Extreme Contact DW. São dois pneus premium para públicos levemente diferentes. Esse aqui mais voltado aí para quem está procurando mais conforto e segurança. Então você pode ver até que os canais de escoamento d'água aqui são bem grandes, né? E ele tem esses recortes aqui laterais aqui para ajudar a quebrar essas ondas que a gente estava falando aqui no começo do vídeo, né? Aliás, vale notar em paralelo aí a tudo isso que esse pneu possui nota A em frenagem no molhado, tanto na avaliação do Inmetro quanto no Tire Label da União Europeia, enquanto esse pneu aqui possui uma avaliação B no Inmetro, uma nota muito boa ainda, lembrando que a nota vai até E, né? E de especial. E esse pneu aqui já tem um foco um pouco maior na esportividade. No caso de você estar utilizando aí um jogo de pneus com a baixa capacidade de escoamento d'água,
d'água, você deve dirigir de forma mais defensiva, especialmente na estrada, com a velocidade menor, por dois motivos especiais. Primeiro, porque no caso de uma frenagem emergencial, esse pneu vai consumir uma distância maior aí de frenagem. E o outro motivo é que ele vai aquaplanar também com uma velocidade menor, né? O pessoal que anda com pneu semi-slick, né, participa de track day, esse tipo de atividade, sabe muito bem como esses pneus são sensíveis a qualquer tipo de pocinha d'água, né? Eles aquaplanam com muita facilidade, então você perde estabilidade direcional e o controle do carro muito facilmente aí com água, né? E um outro agravante ligado a essa turma é que geralmente o pessoal ainda põe pneus mais largos, né? O que acontece é que com um pneu mais largo você distribui melhor a carga sobre o asfalto, só que ao mesmo tempo isso facilita o trabalho daquela força de sustentação hidrodinâmica que a gente estava falando, né? E para bom entendedor, meia palavra basta, né? Se você é dono de um esportivo ou super esportivo, você tem uma equação bem perigosa em mãos, que é o seguinte: esses carros têm pneus muito largos, ou seja, a água consegue sustentar esses pneus aí com uma facilidade maior, são carros muito potentes e os pneus esportivos, naturalmente, para apresentar uma performance melhor no asfalto seco, especialmente em curvas, apresentam esses sulcos de escoamento d'água um pouquinho mais rasos. Conforme os milhares, dezenas de milhares de quilômetros vão se passando, o pneu vai literalmente se desgastando, a borracha vai comendo, né? E aí, o que significa? Que esses canais de escoamento d'água aqui vão ficando cada vez mais rasos, o que significa também que a capacidade de drenagem, de escoamento desses canais também vai se reduzindo, né? Muita gente sabe que existe aí a marcação chamada TWI, né? Tread Wear Indicator, que é justamente um demarcador de desgaste da banda de rodagem, né? São esses travessõezinhos aqui que a gente está vendo aqui presentes dentro desses sulcos aqui, né? Quando o desgaste do pneu chega até a mesma altura desses travessõezinhos aqui, significa que você tem 1,6 milímetro de sulco. Nesse ponto, você é obrigado por lei a trocar de pneu, né? Então ele vai apresentar aqui já uma condição mais crítica. Mas o que acontece? Antes de chegar nesse ponto aqui, o pneu já não está mais apresentando a mesma capacidade de drenagem em piso molhado. Então, pensando na sua segurança, a Continental desenvolveu um sistema paralelo adicional chamado WWI, que é o Wet Wear Indicator, ou o indicador de desgaste da banda de rodagem para piso molhado. Nesse Extreme Contact DW, o WWI é essa letra W que você está vendo aqui na banda de rodagem. E no Premium Contact 6 é esse X que fica nesse travessãozinho aqui, ocupando metade do canal aqui do duto de escoamento de água, né? Então, o que acontece? Quando esses sinais desaparecerem, ou seja, quando esse W desaparecer, ou quando a banda de rodagem chegar na altura desse X e ele sumir, significa que a partir desse ponto, esse pneu, ou esse aqui, não vai mais apresentar a mesma performance de escoamento d'água do que quando ele era novo. Não significa que você tem que trocar esse pneu agora, mas é um aviso importante para você dirigir de forma mais cautelosa, especialmente quando estiver chovendo. E no caso desse Extreme Contact DW, quando você notar que o D aqui está desaparecendo também, significa que esse pneu também já não apresenta mais a mesma performance, inclusive no piso seco, já está bem próximo inclusive do TWI, né, um ponto que você é obrigado por lei a trocar de pneu. Esse sistema foi desenvolvido pela Continental após centenas de milhares de quilômetros em teste, é uma forma super fácil de você verificar aí o nível de segurança que o seu pneu está oferecendo. É só você dar uma agachada ali na garagem, procurar por esses sinais que você já consegue ver rapidamente aí se está na hora de você trocar o seu pneu ou não. Agora, você consegue atrapalhar muito o serviço do pneu, a capacidade dele de drenar essa água se você utilizar a pressão errada. Por exemplo, se você utilizar a pressão demais, o que acontece? O pneu fica com a banda de rodagem um pouquinho mais abaulada, né? E o que acontece é que esses canais aqui da lateral e esses cortes aqui transversais vão ter aí uma área de contato menor com o solo. Então você vai reduzir aí a capacidade de drenagem do pneu e aí você vai aumentar a tendência à aquaplanagem. E o contrário também é verdade. Se você usa pressão abaixo da recomendada, dois fenômenos acontecem. O primeiro é que a área de contato do pneu cresce, né? Ele acaba ficando mais abaulado e aí ele fica um pouquinho mais largo, entre aspas, na área que ele toca o asfalto. E aí lembra que a gente falou no caso do pneu esportivo, a água consegue uma força de sustentação hidrodinâmica mais facilmente, porque vai estar mais distribuído, né? E outro fenômeno é que o centro do pneu ele vai estar levemente recolhido com um pouquinho menos de pressão no asfalto, então ele também vai contribuir aí para o fenômeno da aquaplanagem. Agora vamos falar um pouquinho de mundo real. O que você deve fazer ao volante durante esse temido cenário de aquaplanagem? Como a gente falou no comecinho do vídeo, você não tem controle direcional porque o pneu está esquiando em cima da água.
água, né? Então você não consegue mudar de direção. Aliás, esse é o primeiro sinal da aquaplanagem. Você começa a virar o volante e o carro não muda de direção. Nesse cenário é muito importante que você não vire mais. Muita gente se assusta, né, quando vê que o carro não está obedecendo, vira mais. O que acontece? Na hora que esse pneu encontrar um pouquinho de asfalto, seja porque perdeu um pouco de velocidade, seja porque o filme d'água ficou um pouquinho mais estreito ali na frente, o carro dá uma guinada para o lado. E aí, para você partir para um cenário que o carro começa a pendular, você pode rodar ou capotar, realmente é muito fácil. A maior parte dos acidentes em chuva acontece exatamente dessa forma. Então o que você tem que fazer? Primeira coisa é que você precisa trazer o pneu de volta para um cenário no qual ele consiga drenar essa água, ou seja, você precisa diminuir um pouco a velocidade. Então você deve tirar o pé do acelerador com velocidade, mas não de uma vez. Você tira a alimentação do pedal do acelerador, permite que o carro desacelere. Se você, é o ideal você não pisar no freio, mas se você precisar, use com muita leveza e se prepare para o carro mudar de direção, especialmente com a traseira, especialmente no caso de você não ter ABS ou controle de estabilidade. Mantenha aí o volante alinhado, lembrando que o carro não vai mudar de direção, então mantenha tudo bem aprumado e aí seja muito suave nos comandos. Aos poucos a velocidade vai baixando e aí você vai ganhando o controle do carro novamente. E tem um outro cenário que é muito comum, por exemplo, nas marginais ou mesmo na estrada na faixa da esquerda, que é quando você aquaplana só com os pneus de um lado. Pessoal, o primeiro sintoma vai ser um teste de reflexo, porque quando os pneus do lado esquerdo pegarem esse filme d'água, esse espelho d'água, o volante vai puxar para aquele lado, justamente porque você teve uma desaceleração brusca em um lado só do carro. Então, o ato reflexo de todo mundo é o correto, que é trazer o volante de volta para o centro sem exagerar no movimento, ou seja, sem também virar para o outro lado, né? E esse é um cenário bem confuso, porque você vai ter dois pneus com estabilidade direcional e dois pneus que vão estar esquiando. Então não adianta também você querer brigar com o carro, esterçar para lá ou para cá, porque você vai ter um controle muito limitado do carro. Inclusive, ao desacelerar ou mesmo se você encostar no pedal do freio, nesse cenário é muitíssimo provável que o carro tenha a puxar para um dos lados. Então tenha consciência que da mesma forma da aquaplanagem nos 4 pneus, você precisa ser muito suave no volante para você conseguir controlar bem o carro. E por fim, existe um outro cenário que exige muita sua atenção, que é bastante perigoso, que é a garoa. O que acontece é que nessa situação muita gente acaba trafegando na mesma velocidade do que na pista seca, só que a água reage com a borracha depositada aí no asfalto, com a passagem aí de caminhões, ônibus e mesmo de diversos carros, e isso resulta aí numa superfície bem mais escorregadia. Outra coisa que a garoa também faz é trazer o que os pilotos chamam de farofa, né? Aquela sujeira, poeira, detritos de forma geral, que ficam acumulados aí nos cantos da pista e acaba trazendo muitas vezes para o meio da pista. E por fim, lembra daquela força de sustentação hidrodinâmica que eu comentei no começo do vídeo? Aqui a gente vai ter ela atuando, só que numa escala molecular. Então, esse pequeniníssimo filme d'água vai estar atuando aí, dificultando o encaixe das moléculas de borracha com as moléculas de asfalto, e isso já é suficiente para reduzir aí a capacidade de performance do pneu em termos de aderência. Então, vale você tomar muito cuidado, não só com chuva pesada, mas também no cenário de garoa. A gente já gostaria muito de demonstrar tudo isso para vocês, mas como vocês sabem, nesse cenário aí de pandemia, os autódromos estão todos fechados. Então, quem sabe aí mais para frente a gente tem a oportunidade de demonstrar para vocês. No nosso próximo vídeo a gente vai mostrar para vocês as diferenças que existem entre os pneus all-terrain, os famosos AT, e os Multi-Terrain MT. Nos vemos lá!